converso agora com o Alexandre Uehara, ele que é coordenador de Relações Internacionais da ISPM, já está aqui comigo para a gente bater um papo sobre isso. Antes de mais nada, muito boa tarde, Alexandre, para você. Obrigado por estar aqui com a gente, para poder a gente conseguir entender um pouco mais desses dobramentos desse acordo. Boa tarde, Alexandre. Olá, boa tarde, Débora. É um prazer falar com vocês aí. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Imagina, eu que agradeço aqui sua participação conosco nesse dia que é importante, 25 anos depois, afinal de contas, né, Alexandre? Bom, eu quero entender do seu ponto de vista, porque né, foi bastante tempo para poder finalmente chegar a esse anúncio desse acordo. Quais foram os principais pontos de consenso que podem ter colaborado nesse momento para a gente ter esse anúncio acontecendo como a gente teve lá no Uruguai hoje? Perfeito. Bom, poderia dizer que assim, esse acordo começou a ser negociado quando eu ainda era jovem, né? E agora, 25 anos depois, a gente vê esse acordo sendo assinado. E eu diria que, neste momento, um dos fatores importantes que eu creio que acabou sensibilizando, principalmente os europeus, a fazerem um acordo, é o fato de nós termos aí, estamos às portas, né, do presidente Trump assumir, né, e ele já vem mencionando que vai trabalhar aí no seu governo com a política comercial de elevação de tarifas. E para a União Europeia, isso é bastante preocupante, né? Hoje, quando a gente pensa as relações de comércio exterior da União Europeia, os Estados Unidos é um país importante, é com quem eles têm um superávit. E quando a gente olha um outro importante parceiro comercial da União Europeia, é a China. E a China, ao contrário, ela tem um grande déficit. Então, se os Estados Unidos começam a estabelecer barreiras, começam a elevar as tarifas e proteger o seu mercado, isso pode ter um impacto significativo sobre a economia europeia. Então, é importante que ela busque, de fato, fortalecer relações com outros parceiros e, aí no caso do Mercosul, os países do Mercosul, isso eu creio que é um parceiro importante neste momento. Bom, tem alguns pontos aqui que eu acredito que ainda vão reverberar bastante, né, nesse acordo. A gente está tentando esmiuçar aí passo a passo do que foi anunciado. Mas eu quero entender, de que forma, na tua visão, Alexandre, esse acordo pode reverter esse processo de reprimarização das exportações brasileiras, incentivando as exportações de bens de maior valor agregado para a União Europeia? Esse é um ponto que eu acho bastante sensível e importante, né? O Brasil tem trabalhado ao longo de décadas com uma política bastante protecionista também, né? A gente é muito competitivo na área agrícola, mas quando a gente passa para o setor industrial, seja nos bens finais ou intermediários, nós temos aí uma perda de competitividade nos últimos anos. Ter uma abertura, na minha opinião, para uma competitividade maior com os países da União Europeia, com a produção que virá de lá para cá, eu creio que isso pode ser muito saudável para a economia brasileira, até porque esta abertura ela vai ser escalonada, ela não vai ser imediata, né? Você tem um prazo ali para acontecer isso. Então, isso vai apontar para as indústrias brasileiras que elas têm um prazo para se aprimorar e melhorar a sua competitividade. E tendo essa posição de melhoria da competitividade, pode abrir novos mercados, dado que assim, eu considero que a economia brasileira e a indústria têm esse potencial para melhorar, e aí passando a ter maior competitividade, poder também passar a ser fornecedor de bens intermediários, de peças e componentes para as indústrias europeias. Então, de repente, não sejamos tão pessimistas nessa abertura e que talvez, né, olhando no médio prazo, isso possa trazer muitos benefícios, inclusive para a indústria e não só para o setor agropecuário brasileiro. Perfeito. E também essa isenção tarifária que foi anunciada para 97% das exportações industriais brasileiras ao bloco europeu, isso pode impactar realmente a competitividade da indústria nacional e a geração de empregos, inclusive, como a própria Ursula von der Leyen, né, já frisou bastante nessa fala dela, dessa geração de emprego para os dois lados? Sim, eu creio que haverá necessidade de acomodação. Como eu falei, nós estamos hoje no momento no Brasil, no setor agropecuário, acho que nós estamos bem competitivos e isso tem levado a manifestações contrárias lá na Europa, como algumas reportagens já mostraram aí, no caso da França em particular, em relação à carne. E do outro lado, no Brasil, eu creio que nós estamos num momento de fragilidade, de vulnerabilidade no setor industrial. Mas temos aí a possibilidade, neste momento, de pensarmos e planejarmos um fortalecimento da nossa competitividade, fortalecimento da nossa indústria, porque também é uma área que emprega, né, bastante mão de obra, às vezes muito mais do que o agropecuário, então é importante que a indústria brasileira seja competitiva para poder empregar, e é um setor também que acaba agregando mais valor.
Então, esses fatores são importantes. Então, na minha opinião, a abertura, ainda que, lógico, cause uma preocupação para o setor industrial neste momento, a exposição à competição internacional, eu creio que pode ser positivo, sim. Lógico, temos que preparar, temos que fazer lição de casa, não dá para ficarmos acomodados, né? Como indústria, como economia brasileira. Mas eu creio que pode ser positivo. E na sua visão, pela tua experiência, quais estratégias o Brasil deve, na verdade, né, começar a adotar agora para tentar aproveitar esse aumento do acesso preferencial ao mercado global, né, que iria de 8% para 37%. Isso, claro, promovendo, consequentemente, o crescimento econômico mais inclusivo e sustentável, né? Quais seriam as estratégias a serem adotadas nesse momento, na tua visão, Alexandre? Olha, o que a gente vê, né, nesse mundo, vamos dizer, mais integrado, e lógico que nesse momento a gente está discutindo já um processo de desglobalização, onde as economias passam um pouco mais protecionistas, até muitas vezes liderado pelo próprio Estados Unidos, né, no primeiro governo Trump isso aconteceu um pouquinho, é importante que a gente tenha a possibilidade de ter vários parceiros comerciais. É lógico que a abertura do mercado europeu, a partir desse acordo, ainda vai levar um tempo, como a própria reportagem mostrou, né, até ser validado e, de fato, aprovado por todos os parlamentos, tem um processo ainda. Eu estou aqui tendo um olhar otimista de que, de fato, isso vai acontecer, né? Sabemos que ainda existem algumas resistências na Europa, e como foi mostrado, é importante que 65%, a representação de 65% dos países aprovem o acordo para que ele entre em vigor, mas supondo que, de fato, esse acordo venha ser efetivado, essa abertura é importante e o Brasil não pode perder o planejamento de que a União Europeia é apenas um dos mercados, um dos parceiros econômicos comerciais que o Brasil precisa dar atenção. Se nós olharmos para o mundo e olharmos a quantidade de acordos que a OMC hoje tem registrado, o Brasil e o Mercosul, no conjunto, né, que temos que negociar no 4+1, o Brasil e o Mercosul são economias que estão muito distantes de várias outras economias. A própria China, que entrou muito depois né, no sistema, o próprio Japão, né, são economias asiáticas, começam a negociar a partir de 2001 esses acordos de integração econômica e eles já têm para mais de 20 e nós temos muito menos do que isso. Então é importante que a gente esteja atento e dinâmico na negociação de novos acordos. Agora, Alexandre, olhando um pouco para aqueles países que estão se mostrando mais resistentes à assinatura desse acordo, a gente tem a França dizendo que a Itália também já se juntou, né, contra, enfim, tem outros países ali pontuais na Europa que estão se posicionando, querendo, aliás, né, formar aquela minoria qualitativa. Como que essas mudanças geopolíticas podem, de alguma forma, interferir nessa oposição a esse acordo nesse momento? Eu te pergunto isso porque a gente tem guerras acontecendo no leste europeu, e isso, sem sombra nem resta de dúvida, impactou muito a economia da região, ou seja, a Europa fica mais pobre com o surgimento desses conflitos ali na região. Temos uma mudança econômica global e muita instabilidade com essa mudança de governo com Donald Trump acontecendo lá nos Estados Unidos, com medidas muito mais protecionistas, ou seja, não seria mais inteligente desse ponto de vista, nesse momento, pensar em fortalecer a união entre blocos economicamente falando para tentar isolar qualquer volatilidade que a gente veja nesse cenário incerto para 2025? Alexandre, qual que é a tua avaliação? Eu concordo. Como eu vinha falando, eu entendo que as parcerias são super importantes, né? A Ucrânia é um país importante que agora já passa por uma guerra longa, né? Alguns produtos que eram provenientes da Ucrânia diminuíram, até cessaram de ser fornecidos em função do conflito. E aí isso vai fazer, então, com que, neste momento, essa preocupação de proteção que existe, é mais protecionista no mercado europeu por alguns países, eu creio que isso pode ser diluída diante da necessidade que pode aparecer exatamente por causa desses conflitos que você mencionou, né? Temos conflitos no Oriente Médio, temos conflitos ali entre a Rússia e a Ucrânia, e isso acaba criando vulnerabilidades, e temos que, de novo, voltar para a situação norte-americana, que dependendo de como for conduzida a política norte-americana de comércio, né, a política econômica, isso pode criar uma reação de outros países. Lembramos que se não houver esse acordo, né, tanto a Europa pode levar tarifas, quanto os países aqui da América do Sul, incluindo o Mercosul. E isso dificultaria as exportações da Europa para o Mercosul e vice-versa, por causa
da falta de acordo. Este acordo, talvez a gente possa pensar como um investimento para o futuro, né? Vai demorar um tempo ainda para ser totalmente implementado, mas mesmo que nos Estados Unidos nós tenhamos aí um incentivo para uma certa guerra comercial, este acordo pode servir de um seguro para que, pelo menos entre o Brasil e a União Europeia agora, você tenha ali uma certa estabilidade, uma margem de negociação, porque as tarifas vão ser reduzidas, há um compromisso de um comércio mais livre entre os dois blocos, e eu acho que isso é bastante positivo. Até você já citou uma coisa que eu quero pegar o gancho nisso, viu, Alexandre, que é em relação ao tempo, né? O prazo que a gente tem daqui pela frente. Eu tentei explicar agora há pouco, inclusive, quais seriam as tramitações a partir de agora desse acordo, porque não basta apenas anunciar, a gente precisa passar pelo processo de tradução, enfim, ajustes, passar pelos parlamentos. Foram 25 anos até chegar nesse acordo anunciado hoje. E a partir de agora, você acha que a gente pode travar e arrastar isso ainda por mais tempo? Porque ainda tem um belo processo pela frente, né? Será que, de repente, essa minoria qualitativa ali na Europa pode conseguir atravancar esse andamento desse acordo da União Europeia? Ou você consegue ficar otimista diante do que está sendo anunciado agora, de que esse restante do processo siga um pouco mais célere e que não leve mais outros 25 anos? Em relação ao tempo, eu diria que, pelo que temos ouvido, pelo menos um ano para ver todas as traduções, né? São 27 países, vão ter que ainda passar pelo Conselho de Ministros, então há um tempinho aí sim para que esse processo todo continue avançando. E aí temos duas possibilidades, na minha opinião, né? Então, diante das incertezas que acontecem no mundo, essas incertezas podem caminhar tanto favorável, né, como eu vinha apontando agora há pouco, sendo um pouco mais otimista de que toda essa incerteza e instabilidade internacional pode favorecer para que haja uma sensibilização pró-acordo União Europeia e Mercosul, mas também, né, dependendo do que vier a acontecer, nós estamos vendo economias, né, com mais dificuldades, então, a depender do que vai acontecer como resultados futuros, isso pode, de fato, criar maior resistência no Mercosul. Temos que lembrar agora que a França está passando por dificuldades e é um país que tem mostrado resistência, mas a Alemanha, que é a maior economia europeia, também está passando por dificuldades. E para ela seria muito interessante abrir novos mercados, né, neste momento, para poder ter suas exportações. Então, a gente vê que temos que olhar um pouco em perspectiva, sabendo que existe a possibilidade sim, de encontrarmos resistência, mas que dependendo do que acontece no contexto internacional, isso pode favorecer até uma aceleração desse acordo. Pois é, Alexandre, e aí eu queria entender, para que você nos explique realmente, se existe a possibilidade, por exemplo, da gente ter um acordo sendo fechado com alguns países do bloco de fora dele. Por que eu pergunto isso? Porque a gente já teve a França repercutindo, inclusive é como a mídia a mídia francesa tem repercutido agora, de que o Macron, aliás, fala que o seguinte, olha, é um acordo da Comissão Europeia e não da União Europeia do bloco todo, porque a gente já tem apoio de outros países que estão contra. Existe a possibilidade de esse acordo ser efetivado com o país de fora? E até que ponto isso não desidrataria o objetivo final desse acordo? Como foi pontuado, assim, o acordo ele precisa ser aprovado por pelo menos por uma representação de países que passem dos 65% da população. Caso haja esse grupo de países que aprovem, ele vai para o parlamento e é aprovado pelo parlamento, mesmo que a França seja contrária, esse acordo vai validar para toda a União Europeia, né? O ponto é, se a França conseguir reunir outros países que apoiem a sua posição contrária ao acordo, que superem, né, que acaba tornando inviável formar 65% da população, aí sim cria dificuldades, mas uma vez feito o acordo, passando pelo parlamento, isso é para todos os países, mesmo que a França seja contrária. Uhum. E na sua avaliação, quem ganha mais? Só para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho, né, do nosso papo, nessa balança, quem sai ganhando mais, União Europeia ou Mercosul com esse acordo? Olha, o que eu acho que é bem interessante, neste momento, né, logicamente, eu creio que as negociações levaram a tentar ponderar para que haja um equilíbrio nas negociações, né? O nosso ex-ministro Celso Laffer disse que os acordos só saem quando existe ponderação e as partes saem mais ou menos satisfeitas. O que nós temos que ver agora, que acho que é um fator muito importante, é que a partir do momento que tem um acordo, isso gera normas, né? Inclusive vimos alguma coisa na reportagem em relação a eventuais sanções que venham de maneira unilateral.
Para que isso não aconteça, tendo esse acordo, isso vai facilitar o comércio, vai facilitar os investimentos entre os dois blocos. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo, né? Essa institucionalização das relações. Então, como o Brasil muitas vezes é submetido aí a algumas normas, né, que às vezes colocam obstáculos às exportações brasileiras, ter esse acordo eu acho que pode ser positivo para o Brasil também. E do lado europeu, como eu falei, é um mercado importante, é um parceiro importante, e mais do que isso, né, sinaliza para o mundo, né, acho que esse é um ponto importante, uma sinalização política além da econômica, de que essa política mais liberal de integração é um ponto importante. Afinal de contas, a União Europeia, né, começou lá com França, que inclusive foi um dos países, junto com a Alemanha, que começou o processo de integração, sinaliza para o mundo que a integração é um processo, e aí sinalizando o contrário à política norte-americana, que a gente está olhando aqui, que é de uma política mais protecionista. Então, acho que é positivo também nesse sentido a sinalização política da União Europeia com o acordo com o Mercosul. Perfeito, eu quero muito te agradecer, Alexandre Uehara, coordenador de Relações Internacionais da ISPM, batendo esse papo aqui com a gente em relação a esse acordo oficializado agora lá no Mercosul. Vamos aguardar desdobramentos. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. Uma ótima sexta-feira e final de semana para você. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.